Mas quando eu cheguei aqui, eu pensei que era uma oportunidade muito boa de eu pedir um pouco de... O que tu gostaria de pedir? O que está servido ali. Água? Não. Uhum. Vinho? Eu preciso de um pouco. Tu gostaria que eu alcançasse? Está. Posso tirar as folhas aqui embaixo? Não, olha. Com quem que eu falo? É irmão ou irmã? Qual a importância disso pra ti? É só a forma como devo te tratar, só. É a primeira vez que tu vem aqui? Cuidado pra não virar. Se virar é muito melhor. Será que esse tá igual? Será que tá igual quando entrou nesse vidro? Será que ele tá igual? O que será que ele mudou? Tu pode me contar o que mudou? A pergunta foi feita pra ti, meu amigo. Olhando, está igual. Mas acredito que magisticamente não está. Magisticamente. 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 Qual a magia tem aqui? Não sei. Gostaria que tu me dissesse. Como eu vou responder se foi o amigo que falou sobre magia? Estou tentando entender o que é essa magia. Podemos nós dois sentar? Vamos escolher um lugar memorável. O que significa memorável? É algo que vai ficar fixado na lembrança. Perfeito. Então vamos escolher um lugar memorável para falar sobre algumas coisas. Eu posso falar um pouco. Se me permitirem eu ser a verdade que eu sou. E desse lugar memorável, o amigo escolhe
algo que marque. Eu escolho também. Algo que marque. Eu acho que pode ser o dia de hoje. Tem que ser alguma coisa que se possa ver e não marcar no tempo. Eu vou escolher para memorável minha memória. O lugar pode ser o pôr do sol, atrás da montanha. Tá. Esse é o memória meu. Tá. Do lugar memorável. Então, E o amigo escolhe alguma coisa. primeiro dia que estamos todos juntos. Está bem. O amigo gosta do tempo. O tempo tem que trabalhar para nós e não a gente para ele. Eu vou escolher para o amigo. Tá. A confusão é muito grande na cabeça do amigo. É verdade. Eu vou escolher musgo verde, macio, para sentar e colocar o pé. E nos fazendo companhia. Muitas luzes saindo do escuro, onde o sol já não vai bater, mas ele já escondeu lá atrás da montanha. Então as árvores que estão atrás de nós estão pintando de escuro já esse paredão. E muitos vagalumes piscam acendendo, trazendo a luz para a noite que se anuncia. Esse é o lugar memorável para nossa conversa. Às vezes as conversas da gente não ressoa como uma conversa amigável. Tem aqueles que têm medo. Outros não têm a calma para ir montando palavra e a outra palavra para que as coisas façam sentido. Quando existe essa confusão toda, fechando os olhos e apenas ouvindo e imaginando aquilo que é dito, é mais fácil entender. É mais fácil penetrar nessa outra versão. Isso que está aqui há milênios. Há milênios. Se traduz em tantas coisas. Coragem, calor, esquecimento, alegria, cura, remédio, prazer e por aí vai. Com o tempo,
que é um atributo bom e o coração dos homens, no coração dos homens, ficou esquecido os benefícios. Porque quando se usa errado, errado é. A mesma água que mata a sede também mata. Tira a vida e salva a vida. E tudo é assim. Tudo é assim. É difícil manter a mente saudável quando o coração clama por socorro. O amigo viu que o sol se pôs. Não viu? O que significa isso? Diga. Eu não sei. O que eu deveria falar? Essa pergunta o homem faz há tanto tempo. Eu não sei o que eu deveria falar, o que eu deveria fazer. E sempre é importante falar o que é real. Então, o que deveria falar é a realidade. A nossa conversa podia ir para tantos lados. Podia ir para a esquerda, direita. Podia ir para frente. Mas o amigo quis ir para trás. Por quê? Porque lá atrás a mente dele está lá atrás. E quando a mente está atrás, não se enxerga o que está na frente. Mas não é esse que eu quero dizer pro amigo. Pode falar. Eu vou dizer pro amigo por que nunca, por mais ferido que o coração esteja, pela justiça na vida, nunca, depois de atravessar a ponte, se corta a corda, porque às vezes precisa voltar nela. E quando a travessia da ponte não foi bem feita, tem que voltar para fazer certo. E se cortou a
corda, vai ter um trabalho maior para consertar. Exatamente. E fazer o que tinha que fazer. Isso é o entendimento do não desejar que a ponte caia. Não sabe se tem que voltar. E quando a travessia da ponte é feita com calma e paciência, raramente tem que voltar. Então, o que a gente tira disso? Temos que ter cautela. Mesmo que o coração deseje, a razão às vezes sobressai o coração. Principalmente quando tem injustiça. Porque usando a razão não vai cortar a corda da ponte. Mesmo que o coração diga corta, a razão vai dizer não vou cortar. Porque eu posso ter que atravessá-la de novo. E aí vou ter que refazer tudo. Então nesse instante a razão sobressaiu o coração. E quando não é feito com paciência, a travessia, se usando o desespero para atravessar a ponte, corre o risco de tropeçar e cair. Ou, se conseguir chegar correndo aos tropeços ao final da ponte, não ter cumprido a tarefa de atravessar a ponte corretamente e ter que voltar. Então, por pior que seja a travessia, tem que ter paciência, tem que ter cuidado, tem que ter razão e cautela. Para não precisar retornar e nem danificar a ponte. Porque se parar para entender diferente, vai ver que a ponte foi o que te permitiu chegar onde estás. Sem ela, não ias alcançar o teu eu de hoje. Ainda ia estar no passado, do outro lado da margem, pensando como seria, o que acontece quando atravessa a ponte. Às vezes precisamos ficar mais tempo do outro lado. Então a ponte te trouxe para o outro lado da margem. E esse copo girando faz esse líquido precioso mudar a cada giro. Ele perde um pouco de suas propriedades. Ele libera aromas e alguma coisa muda aqui dentro.
assim, vai girando e nos transformando em um instrumento afinado. Quanta coisa a gente pode falar nesse lugar memorável. E perceba que não estamos ouvindo nada mais. É como se o tempo parasse para nos ouvir. Porque até o tempo tem algo a aprender. Todos estamos sempre aprendendo. E quando nos unimos, formamos um aprendizado novo. É como se fôssemos as tramas de uma tecelagem. Eu mando o fio da minha vida e da minha experiência para lá. E tu manda o fio da tua vida e da tua experiência para cá. Entrelaçando esses fios, vamos desenhando e formando com as experiências vividas. Qual é o significado desse líquido nesse copo? O que significa ele? Será que se ele estivesse em outro lugar, ele teria o mesmo poder? Se manter ele fechado dentro de uma garrafa, qual transformação ele pode ter na vida dos seres? E quando colocou ele no copo, ele mudou. E se eu bebê-lo? Qual transformação vai acontecer? Eu acho que depende de quem bebe. A pessoa quer celebrar. Se a pessoa quer tomar como remédio, pode ser que quem beba seja para esquecer alguma coisa. Então acho que a intenção de quem bebe. Sempre estamos certos. Quanta coisa poderíamos falar sobre ele. E como ele é poderoso quando ele está em mãos de alguém. Mas sozinho, em um recipiente, aberto ou fechado, ele só tem o poder do aroma. E se eu ficar somente observando, ele não vai mudar. Eu também não. Ele vai continuar sendo esse líquido milenar. Eu, esse homem, quem sabe milenar também.
ele tem o poder de me transformar. E eu também posso ajudar com que ele se transforme. Mas será que fomos feitos um para o outro? Em algumas circunstâncias sim, não foi o que o amigo falou? Em algumas circunstâncias sim. Mas em outras não. Então, em algum momento nós somos repelidos, obrigados a ficar longe um do outro. Mas será que eu ficando longe mudou alguma coisa? Existem algumas como posso dizer comigo? Circunstâncias? Alguns desejos. Vamos dizer que eu tenho desejo por esse líquido precioso. Existem alguns desejos que não mudam, mesmo estando longe. E a nossa vida é assim. Estamos constantemente sendo impulsionados a seguir em frente. E sempre lembrando que em alguns momentos vamos ter que passar pelas pontes. Mas, por mais difícil que tenha sido a travessia, não devemos cortar a corda, porque não sabemos se não vamos ter que atravessar de novo. O mais difícil quando o homem que vive enclausurado nesse corpo, o que existe de difícil na vida é um domínio da emoção. E a emoção pode ser o medo, pode ser alegria. São tantas palavras destinadas a uma só. É difícil dominar a emoção. Mas quando não conseguir dominar a emoção, lembre-se que existe uma ferramenta chamada razão. E o líquido precioso gira nesse copo, não?
está brincando? O que será que está vindo aqui dentro? O que se banha nesse líquido? O que se embriaga nesse líquido? O que se cura nesse líquido? E o que se alegra com esse líquido? Posso fazer uma pergunta ao amigo? Por que sentisse a necessidade de vir aqui hoje? Senti necessidade de vir hoje. Hoje? Uhum. Conversar, eu digo. Às vezes nós temos necessidades que não são nos permitidas, não é mesmo? Uhum. E às vezes nós temos oportunidades. Quem sabe não tenha sido isso. Perfeito. Não me entenda mal. Não, eu perguntei no sentido de que eu tô contente de ter essa conversa comigo. Então, eu achei muito oportuno a mensagem que trouxeste. Não leva pro passado a nossa conversa, porque ela ainda está no presente. Está bem. Não íamos escolher um lugar memorável para falar meia dúzia das palavras. Por que o musgo verde? É macio, nos acolheu e o musgo está sempre no lugar onde não bate o sol. Então, eu pensei em trazê-lo para contemplar o pôr do sol. Nós devemos trazer corações que estão na quietude, esquecidos, fechados, para contemplar o novo. Eu fiquei com uma dúvida ainda, meu amigo. O que eu deveria ter perguntado na hora que tu falou no começo dessa conversa? Eu falei que eu não sabia o que dizer. É tão óbvio, meu amigo. Mas o amigo procura tanto, 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 algo tão inédito e não enxerga o óbvio. Estávamos procurando um lugar memorável, não é? Sim. O que tinha para ver? Não era o pôr do sol? Sim. Então eu perguntei pro amigo se ele viu o pôr do sol. Mas ele não entendeu. Ele ouviu com os ouvidos da sua necessidade naquele momento e não entendeu
porque o amigo fantasia muito. E entrelaça muito os fios da tecelagem. As tramas da tecelagem são bem simples. Não tem mistério. Tem que ter apenas calma, paciência. Não existe magia. Se eu perguntar para o amigo o que eu tenho aqui nesse copo, tenho a certeza que o amigo vai falar milhões de coisas. E vai esquecer do óbvio. Eu posso dizer para o amigo, se eu resolver embarcar na mente criativa do amigo, que nesse copo tem magia, nesse copo tem uma bebida milenar, que esse copo, como já foi citado, tem vários poderes curativos, de prazeres e assim por diante. E o amigo vai esquecer de dizer que neste copo tem a generosidade do amigo, que quando eu pedi, ele levantou e serviu, me entregando o que eu pedi. É tudo simples. Mas a mente cria centenas de caminhos diferentes, de perguntas e respostas para o óbvio. Porque às vezes esquecemos de acalmar a mente, É verdade. de acalmar o sentimento, a emoção, usar a razão. Às vezes esquecemos de ser somente racional. Esquecemos que ser somente racional também é ruim, que temos que ser emocional também. É o óbvio. E sim, talvez nesse copo exista algo a mais. O amigo. Vou usar o amigo como uma referência apenas. Mas não estou falando do amigo. Sim. Estou falando de todos. O amigo não pode esquecer que dele ele não conhece quase nada. Ele conhece apenas uma pequena porcentagem do que ele é, de quem ele é.
Então, pensando nisso, devíamos nos manter longe, muito longe do julgamento, assim como também deveríamos entender que somos maiores e muito mais fortes do que imaginamos. E eu gostaria que tu, meu amigo, agradecesse a ti por estar onde chegaste. Nós esquecemos que temos o direito de reconhecer o bom também em nós. Somos os fios da tecelagem que unidos vamos formando as tramas do tecido. Um fio sozinho, somente um fio, nas mãos do tecelão, não haveria possibilidade alguma de chegar ao final do projeto. Somente se entrelaçando, se encontrando um com o outro, é que vamos chegar ao final. E repare que cada fio é único. Eles permanecem unidos, formando a trama, e quando muda o desenho e a padronagem de tramas, esses fios se desencontram, dando passagem a novos fios que juntos vão formar essa rede, essa trama. Nesse momento nós estamos formando uma trama, nós dois, nesse lugar memorável, iluminado pela luz dos vagalumes. Já recebemos a noite, as estrelas já brilham. Para fechar esse quadro, talvez a lua cheia fosse uma convidada de honra. Mas não devemos nos entristecer quando a lua não está presente, porque logo, logo ela vem. E eu te ofereço um pouco da bebida.
perguntasse pro amigo, quem fala contigo? O que o amigo diria para mim? Será? Não sei. Conheço bastante do amigo, né? Não conheço. Uhum. Assim como o pai que acompanha o filho conhece. Não é mesmo? Às vezes, meu amigo, pensamos que os nossos pedidos não são atendidos. E quando menos imaginamos, eles batem à porta e se apresentam.